favor, velho. Peraí, vai lá, só sobe aí, vamos ler. Dá mais um aí, velho. Não, sobe mais. Tem um primeiro parágrafo aí, não tem? Tem 2 ainda. Contra-ataque planejado pela oposição no Congresso Nacional contra o Supremo era esperado na corte antes mesmo das medidas do Alexandre contra Bolsonaro. No tribunal, a expectativa era de represália por decisões tomadas no último semestre sobre o IOF e as emendas. Parlamentares interpretaram a atuação da corte nesses temas como uma intervenção nas atividades do Congresso. No caso do IOF, o presidente Lula editou norma aumentando as alíquotas do imposto, o Congresso, blá, 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 todo mundo já sabe o que aconteceu. O assunto foi parar no Supremo, blá, blá, blá. Desce. Esse assunto morreu já? Qual assunto? Do IOF. Morreu, acabou. O Supremo dá a última palavra e o Congresso... E aí vocês vão lá e cumprem, né? É o acordo caracu, né, mano? O Congresso entra com a... Quer dizer, o Supremo entra com a cara e o Congresso entra com o resto. As emendas parlamentares foram motivo de embate, embora a determinação seja garantia de rastreabilidade, blá. Aliás, sobre emendas parlamentares, tá? Eu conversava com um ex-presidente de um grande partido político e ele dizia o seguinte, que ele foi deputado durante muitos mandatos, e que ele diz que tem uma tendência, né? Que as emendas parlamentares, historicamente, elas sempre vão crescendo, e aí começa a acontecer vários escândalos de corrupção, como assim, na Câmara hoje é comum a expressão rebote. O que é o rebote? É quando o deputado pega uma das suas emendas, né? Emenda parlamentar orçamentária, para quem não sabe, né? É basicamente uma indicação que o deputado faz no orçamento e aquela indicação é executada na sua base eleitoral, né? Ou seja, o deputado quer mandar para um hospital público, para uma escola pública, para um governo estadual, para uma prefeitura, para fazer XYZ, aí ele manda esse recurso. Primeiro, para vocês terem uma noção de como isso se agigantou, só as emendas impositivas individuais, que é aquela que todo deputado é obrigado a receber, mesmo os deputados de oposição que não votam junto com o governo, quando eu entrei no meu primeiro ano de mandato, eram 15 milhões de reais. Hoje, eu tenho 40 milhões de reais por ano. E isso é um deputado de oposição que não vota com o governo, que é a emenda impositiva obrigatória. Né? Não, a correção, a inflação parlamentar é maior do que o IPCA. E aí, isso sem contar as principais emendas. Quais são as emendas? As emendas de quem vota junto com o governo. Que é quem se elege só com isso, que é o centrão, né? Que não tem ideia, não tem projeto, vai na campanha, inaugura a obra. O eleitor não sabe o que faz um deputado, acha que quando ele inaugura uma obra ele está trabalhando, na verdade está vendendo o voto dele pro governo. E aí ele se elege e se reelege eternamente. Muito bem. Os 40 milhões são as impositivas individuais. Quem vota junto com o governo tem lá os seus 100 milhões, 120 milhões de reais, né, via orçamento secreto. Né? Antes do governo Bolsonaro, o orçamento secreto era por emenda de relator. O relator do orçamento recebia as indicações do governo, do presidente da Câmara, dos líderes partidários. Quem votava junto com o governo ganhava mais emenda. Agora mudou a rubrica, mudou formalmente, mas materialmente, de fato, continua a mesma coisa, que é o orçamento secreto via emenda de comissão, né? Então as comissões votam lá para onde vão as emendas, na prática vai para quem vota junto com a base do governo, manda para sua base eleitoral. Pois bem, o que esse ex-presidente de um grande partido me disse? Que a tendência histórica é que essas emendas vão se agigantando, né? E aí acontece um grande escândalo. Anões do orçamento, sanguessugas, e aí baixa o moral do Congresso, né? As emendas, cai o valor das emendas também. Ele disse que agora a mesma coisa está acontecendo. Com o orçamento secreto criado no governo Bolsonaro, mantido no governo Lula, né? Essas emendas dispararam. Então tem deputado, senador mandando 250 milhões de reais por ano para o seu reduto eleitoral, principalmente líderes partidários, né? 250? 250 milhões num ano. Líderes partidários, comandantes de casas e por aí vai. E tem essa expressão que é o rebote, né? O que é o rebote? Rebote é propina, né? Então, tem um rebote de 30%. Então o cara manda R$1 milhão para uma prefeitura, aquela prefeitura contrata uma empresa de um amigo para fazer um serviço porco, presta aquele serviço porco, o serviço custa muito menos do que está no papel, o deputado coloca 30% daquele valor no bolso. Então, vamos lá, ele tem lá, manda 10 milhões de emenda para uma prefeitura, já vai lá receber os seus 3 milhões de reais de volta de rebote. Então, é esse esquema que está acontecendo e para além do Supremo, né? Porque qual que seria a medida correta do Supremo Tribunal Federal? O que o Dino, que é o relator da ação, tinha que fazer? Tinha que acabar, tinha que falar, isso é inconstitucional, derrubo tudo. Mas, em vez de fazer isso, ele chama para uma mesa de negociação, que é uma bizarrice, o Supremo ficar mediando negociação. Fala, isso aqui é inconstitucional, tá? Mas eu vou chamar o Executivo e o Legislativo para negociar, como se constitucionalidade fosse uma coisa negociável, né? Olha, a compatibilidade com a Constituição, um cede aqui, outro cede ali, e aí tá incompatível, mas tá negociado. E ele fez isso, o certo é derrubar tudo, né? Mas isso ele não tem coragem de fazer. Mas
Só o fato dele exigir que se identifique quem é que está recebendo aquele dinheiro, qual é o deputado, qual é o senador que está recebendo e para onde ele está mandando, já gera um incômodo imenso no Congresso. E o outro ponto, o fato de algumas operações policiais já estarem estourando, já estarem pegando parentes, amigos, empresários ligados a políticos, deputados federais e senadores. Isso, né, incomoda o Centrão, né, que se elege com isso, que é o que mais está envolvido nesses esquemas, e faz com que ele queira ter alguma reação ao Supremo. Não se iludam. Não existe republicanismo por parte de uma maioria formada para se aprovar, por exemplo, o fim de decisão monocrática. Óbvio, tem senadores que votaram por convicção, porque isso é o certo a se fazer, mas só houve maioria porque o Supremo incomodou o interesse orçamentário do Centrão. Não porque o Congresso decidiu reagir por republicanismo, né? É uma briga de vilão contra vilão. Esse é um ponto. Então, um incômodo que gerou a reação das decisões monocráticas foi essa questão das emendas. O outro ponto é essa questão do IOF, em que, assim, sinceramente, o Congresso saiu absolutamente desmoralizado e não esboçou nenhuma reação. E daí a minha curiosidade de continuar lendo a matéria do Estadão, se puder colocar aí, Riso, para saber qual que é a reação em relação ao IOF que eles estavam esperando. Vamos lá. Emendas, inquéritos, acabei de falar. O que deixou a Câmara insatisfeita é o que o governo vetou integralmente um aumento de número de deputados, a leitura do Supremo que o Congresso pode atacar o tribunal como forma de retaliar o governo. Ressentimento ficou maior com as investigações com o Bolsonaro, o cenário jurídico não mudou, segundo Bolsonaro se reuniu com deputados. No Supremo, a avaliação é que a anistia e o impeachment de Moraes não devem ser aprovados agora nem nunca. Mas sabe-se que algum tipo de retaliação virá. Os parlamentares têm algumas cartas na manga. Vamos lá, quais são as cartas na manga? Tá no último parágrafo. Caralho, Riso. Entre as propostas que compõem o pacote da STF, está a autorização para o Congresso suspender decisões do tribunal diante do voto de 2/3 dos parlamentares, não vai acontecer. Há também um projeto que prevê o impeachment de ministros do Supremo se o Congresso considerar que houve usurpação de competência do Legislativo em uma decisão judicial. Não vai acontecer também porque hoje o Supremo já comete crimes de responsabilidade, né? Sem precisar ter a tipificação disso, que essa tipificação é importante, eu votei a favor na CCJ, mas assim, hoje já há crime de responsabilidade e o Congresso não faz nada. Então assim, o Estadão deu uma bela de uma sensacionalizada ali, né? O Congresso não vai fazer nada. O Congresso vai se cagar inteiro. Porque vários dos senadores, né, bolsonaristas, fizeram a arminha com a mão, se fizeram de muito macho na hora da eleição, e na hora do vamos ver, votaram pela indicação do Dino e do Zanin. Então, assim... Ô, doutor Kim Kataguiri, me diz uma coisa. Se aquele projeto lá da decisão monocrática, o Bolsonaro não tivesse vetado, nesse caso do IOF, então não ia poder ter derrubado a decisão do Congresso monocraticamente pelo Alexandre de Moraes, certo? Não, exatamente. Então estaria... Se o Bolsonaro não tivesse vetado o projeto 2121 de 2019... 2121. Cara, o que me surpreendeu nisso daí é que quando foi perguntado pra ele no Vilela, ele parecia que não sabia. Não, isso aí foi. Não, pera... Ih, cara... Né, parecia que ele não sabia as coisas que chegavam na mesa dele, né? Cara, em que momento aconteceu esse veto, né? O Toffoli era presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tinha acabado de fazer um grandíssimo favor pro Bolsonaro, de suspender todas as investigações envolvendo compartilhamento de informações do COAF, o que atingia diretamente o Flávio Bolsonaro. E aí o Toffoli estava exigindo contrapartidas ali a esse favor que ele fez pro Bolsonaro. Então... Qual cena que eu imagino, sabendo o quão rocambolesco e caricato era a esplanada dos ministérios, principalmente o núcleo palaciano ali do governo Bolsonaro. Presidente, o ministro Toffoli pediu pra você vetar um projeto aí. Eu falei, veta. Acho que foi isso. Não foi nem assim, o Bolsonaro sentou, calculou, ele falou assim, cara, se o Toffoli tá pedindo, faz, pelo amor de Deus. Bom, isso aí, prepara